Muito bem. Entre as muitas características das mulheres estão a facilidade de lidar com crises, se adaptar às mudanças e manter o controle emocional. Muito interessante, né? No mercado de trabalho ou em qualquer outra função de liderança, isto contribui É positivamente. por isso que a liderança feminina está sendo cada vez mais entendida como necessária nas equipes, nas organizações, na sociedade, enfim. Mas quem vai falar com a gente a respeito desse assunto aqui no nosso Notícias do Bem é a especialista em desenvolvimento humano, Cristine Kerr, aproveitando inclusive que nós estamos aí na Semana do Dia Internacional da Mulher. Cris, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso Notícias do Bem. É sempre bom receber você para a gente conversar aqui sobre desenvolvimento humano, para a gente falar a respeito também dessa questão que é tão importante, né, que é a ocupação do espaço, vamos dizer assim, no mercado de trabalho e na liderança, não só no trabalho, mas na liderança em outras áreas também, por conta das mulheres, né? Ai, obrigada, Quirino, obrigada, Tainá, por estar de volta aqui com vocês. É sempre um prazer falar. E quando vocês mandaram esse convite, nossa, minha cabeça, né, já pensou em mil aspectos, né, sobre a liderança feminina. E nessa semana que a gente, acho que todo mundo, né, Tainá, com certeza você recebeu no WhatsApp, as pessoas, os grupos mandaram aí os parabéns pelo Dia da Mulher, as nossas redes sociais tiveram mensagens, datas, divulgações, é muito interessante ver esse movimento, né? Inclusive eu mesma divulguei algumas coisas, né, que eu acho interessantes. Eu tenho uma querida que eu acompanho, uma jovem que trabalha com a área financeira, ela divulgou uma série de dados interessantes de como não faz muito tempo, né, às vezes a gente acha que 100 anos é muito, mas do ponto de vista histórico, né, que a mulher estuda, que a mulher pôde começar, imagina, a votar em 1932, ela começou a ter o direito de voto, né, abriu uma conta sem autorização do marido foi em 1962, ou seja, sei lá, faz Uau! 60 anos, né? Então, eu divulguei isso porque eu achei bem interessante, né, sobre como isso ainda é novo do ponto de vista histórico, né? E também, por conta disso, chegou às minhas mãos uma pesquisa de uma consultoria que está em 140 países, a Grant Thornton, ela monitora nesses países há 17 anos o avanço dos cargos formais de mulheres, né? Então, cargos de alta liderança. E por que eu falo formais? Porque a gente sabe que a mulherada está aí, né, exercendo liderança em muitas áreas, né? A própria matéria de vocês trouxe um incentivo do empreendedorismo feminino, mas a gente sabe que faz tempo que o Brasil tem se destacado como nas empresas médias, pequenas, em negócios, né? Como a presença da mulher, principalmente tocando isso à frente desses negócios, ela é muito marcante, né? E também outras coisas que a gente já percebe há anos, o mercado fazendo seguros, incentivando grandes empresas que inclusive fazem programas. Eu lembro quando meu filho trabalhava na Whirlpool, eles tinham, que é a Brastemp, Consul, né? Eles tinham um programa muito legal que chama Consulado da Mulher, em que eles apoiavam iniciativas femininas na área de alimentação e na área de lavanderia, com os equipamentos deles. E o meu filho, que estava na área de controladoria, que é a área de finanças, ele dava aula de contabilidade, de coisas básicas para essas mulheres poderem gerenciar os seus negócios, né? Então, assim, a mulher tem um papel muito importante, né, nessa questão da liderança, e eu queria que aquelas que não se acham, né, no mercado formal, não desligassem aqui da nossa conversa não, né, porque não é, claro, a minha experiência foi corporativa, eu percebi, eu fiz parte, né, de uma companhia que desde os anos 2000 e pouco já enxergava essa necessidade de incentivar mulheres, querendo ter mais representatividade, mais discussão. E a história do Covid, né, que a gente não está vendo agora, tira a máscara, não tira a máscara, a mulher compra mais na internet, aliás, me identifiquei super, né, porque eu sou a compradora do supermercado, que não vou mais no supermercado, então eu me identifiquei super, estou toda nessa estatística aí. Mas é muito interessante perceber que o Covid não é que ele mudou, mas ele acelerou,
certas questões, porque a gente começou a conversar mais sobre empatia, sobre estar mais perto dos seus subordinados, entender esse modelo híbrido de trabalho. Os colaboradores das empresas foram muito impactados, né, pelo fechamento, ou pelo modelo, ou em diversos segmentos, né, houve um impacto emocional e se identificou que a liderança feminina, como apresentou a Tainá, com essa questão da crise, ela tem elementos que trazem um outro olhar, né? Então, o Covid, ele acabou ajudando a acelerar essa discussão. Ao mesmo tempo, a gente sabe que houve um impacto muito grande, muitas mulheres, pela questão da escola, dos filhos que tiveram que ficar em casa, algumas mulheres abandonaram seus empregos formais, né, e continuaram trabalhando loucamente, outras não, ficaram muito impactadas com essa jornada mais do que tripla, né, de tocar as coisas, todo mundo em casa, no mesmo ambiente. Mas, além do Covid, a gente tem outros movimentos sociais que têm mostrado muito sobre essa questão de desigualdade e de equidade nesse sentido. Então, Black Lives Matter, né, outros negócios, outros projetos com questão de alimentação, do meio ambiente, tudo isso, governança, que é uma coisa, né, ESG, que todo mundo às vezes não sabe direito o que significa, mas tem sido muito falado, né, tudo isso tem trazido um novo olhar sobre a participação da mulher nesse contexto, né. E eu queria dividir um pouco com vocês que, na minha experiência corporativa, o que eu percebia? Eu percebia assim, como os modelos, muitos eram masculinos, às vezes as mulheres queriam copiar esse modelo, né? Elas queriam ser como aquele líder masculino, o que é uma pena, porque na verdade Deus não fez a gente igual, Deus fez a gente diferente, né? E eu percebi que às vezes a gente é muito polarizado, né? Ou a gente fica de um lado ou a gente pula para o outro. É tão difícil a gente ter equilíbrio, né? Mas eu percebi assim, como eu mesmo, né, participei de grupos, assim, às vezes de reuniões e conforme a gente vai subindo, na minha posição América Latina, tinham 2 mulheres para 40 homens. Né? Depois, quando eu fui diretora do Brasil, a empresa que eu estava, mundialmente, só tinha eu de diretora, assim, de país. Depois teve mais uma nos Estados Unidos, mas assim, nós éramos definitivamente minoria, né? E às vezes a gente, quer dizer, como é que eu me porto, né? Como é que eu me encontro nesse espaço de liderança? E hoje o que eu trabalho, né, querida Tainá, vocês sabem, é justamente ajudando as pessoas a encontrarem o que elas são melhores. Né, para que você saiba, a gente crê que Deus nos fez, que Deus nos deu talentos, que Deus nos deu características, e essas características a gente tem que entender e aprimorar o nosso estilo de liderança sendo mulheres, com o nosso olhar, com a nossa maneira de enxergar, né, trazendo isso para dentro dessa discussão, e não ao contrário. Né? Então, isso era um assunto que eu queria, né, dividir aqui com vocês, como a minha dica aqui, né, é para as mulheres, independente de cargos formais ou não, né, delas estarem trabalhando esse autoconhecimento e se conhecerem e entenderem as suas características para poder agregar isso. A boa notícia é que, apesar do Covid, apesar de todos os impactos, a participação da mulher, ela cresceu. Ela cresceu mundialmente, ela cresceu de forma, assim, as regiões todas apresentaram crescimento em cargos de presidência, em cargos de finanças muito forte. Antigamente era muito RH só, a participação da mulher no RH, ela ainda é presente, mas ela está caindo se comparado a outros, ou seja, a gente está conseguindo ter a mulher em diferentes posições, né? Então, eu achei muito interessante como essa pesquisa mostrou um avanço, principalmente de 20 para 21, né? Então, depois a gente vai ver os dados 22. Mas é para incentivar você, mulher que é empreendedora, você que está à frente do negócio, e mesmo você que está à frente, muitas vezes, né, de toda a coordenação da sua casa, do que você faz. Eu acho, assim, fantástico essa questão de se informar, de estudar, de entender o seu papel, né, e poder exercer uma liderança
colaborativa, participativa, que agregue, né, e que estimule outras mulheres também nesse cenário. Aham. Faz Muito sentido bom. isso, gente? Foi ótimo, muito Olha, bom por ter compartilhado o seu testemunho. E eu acho que isso, de certa forma, também gera uma certa influência até para quem está nos acompanhando, né? Nós falamos ali, você falou uma coisa muito interessante, que quando a mulher ela ocupa um cargo de liderança ou ela tem uma ocupação, né, de alguma exerce um trabalho ali, às vezes ela tenta trazer um formato já existente para pôr em prática, né? E nós vimos ali que nós mulheres, nós temos algumas características que podem sim trazer uma certa influência para a empresa ou para aquela função e que tem o seu diferencial. Cada vez mais, Cris, você vê que existe essa apropriação, as mulheres entendem um pouco dessa exercer esse trabalho com seus dons e talentos ali, entendendo como que ela pode exercer essa boa obra, né, ali no local onde ela está, mas respeitando as suas características. Olha, Tainá, a gente está aprendendo, né? Uhum. Eu sempre recomendo que você tenha uma mentora, que você tenha alguém que você possa conversar, né? Que troque ideias com você, que entenda das suas dores, né? Então eu gosto muito de conversar com mulheres que têm filhos e que de repente falam, como é que eu equilibro tudo, né? O meu trabalho, mulheres dentro da liderança, como eu posso ter um posicionamento melhor? Então eu recomendo sempre isso. Busque pessoas que você admira, que você acha que tem comportamentos adequados, que tem uma postura, entenda com ela como é que ela se desenvolveu. É muito interessante, porque às vezes a gente tem vergonha, mas a hora que a gente busca, a minha experiência, pelo menos, inclusive com os meus clientes, é que quando a gente acha um mentor e fala para ele, né, ele fica honrado, ele gosta de sentar com você e de estudar e de ver como é que você pode se posicionar. Então, é um aprendizado, Tainá. Eu acho que ter também uma mulher que nos incentive, que fale, você está indo pelo caminho certo, olha, é isso mesmo, né, vai por aqui, já entendi, já vivi isso, né, eu acho que isso também ajuda muito. Então, essa é outra dica aí, que busque pessoas que você admira dentro do seu ambiente de trabalho ou dentro da sua vida, dentro de pessoas que você conhece, né? A própria igreja proporciona isso, né? Da gente olhar e conhecer e poder divulgar. Antes de entrar o programa, estava passando, né, testemunhos de mentores. Então, eu acredito que isso é muito positivo, mas é um aprendizado. A gente ainda está aprendendo como trazer o nosso melhor, né, e como não sucumbir aí a modelos. Mas Jesus mesmo falou, né, que a gente não podia se conformar com o mundo, a gente tem que tentar criar modelos, então nada de novo, né, nisso da gente às vezes se sentir desconfortável. Mas eu creio que se a gente segurar os nossos valores, né, ali firmes, se a gente procurar ajuda e continuar se desenvolvendo e procurando, né, não só cursos, mas pessoas e exemplos, eu acredito que a gente tem muito para colaborar. A minha experiência é muito positiva, sempre gostei muito dos cargos que tive e sempre tive um feedback muito bom. Então, me senti muito útil, né? Me senti que Deus estava me usando onde eu estava. Amém. Você falou a respeito das conquistas recentes, né? A gente pode dizer, algumas delas como voto, por exemplo. Você acha que a sociedade está num processo de evolução e de entendimento de que a influência e a liderança feminina são diferentes e precisam ser diferentes e precisam fazer parte do processo cada vez mais, Cris? Você acha que esse é um processo que está andando bem? Eu não sei se está andando bem, querido, porque o nosso mundo anda meio doido. Eu acho que essa questão da guerra, né, chama muita atenção, porque tem um monte de lição que, afinal, a gente já aprendeu, que não funciona, que não dá certo, que traz sofrimento, né? E eu também divulguei isso, né? Como as mulheres ali polonesas, inclusive tem uma pessoa que frequentava a nossa igreja que está lá na Polônia, acolhendo família e botando carrinho para as mulheres e fazendo campanha. Então, assim, eu acho que tem várias lições. O ser humano tem um coração muito duro, né? Então, às vezes a gente anda um passo para frente. De forma geral no mundo, a gente vê, né, as coisas já estabelecidas voltando a ser questionadas, mas eu acredito que
quando a gente traz esse papel dessa contribuição, desse olhar, como a Tainá falou, e eu falei também, de um olhar feminino, de uma colaboração, eu entendo que nesses espaços, e isso digo pela minha própria trajetória, quando eu ocupava esse espaço de uma maneira saudável, positiva, eu não voltava para trás. Então, quem começa a ter essa experiência como empresa, como grupo, e é uma experiência, né, positiva, tende a incentivar. Então, eu tenho vários grupos de pessoas que falam, olha, hoje eu já consigo ter pelo menos 40, 60 ou mais mulheres ali em conselhos, em participação, em diretoria. Então, assim, é um movimento positivo, eu diria. Né, talvez não da maneira como a gente gostaria, a gente sabe que existe uma desigualdade salarial, eu mesmo tive isso na minha carreira, né, posições semelhantes em que eu ganhava menos, mas queria encarar, tudo bem, vamos embora, né, mas assim, então acho que a passos está andando. Eu acredito de novo, né, aquilo que eu falei, o Covid acelerou certas questões, porque de repente a gente tem esse assunto para resolver, nós temos que trabalhar com as pessoas não estão confortáveis, né, estão muito impactadas emocionalmente, e eu acredito que as mulheres têm muito a colaborar. Então, quem está conseguindo achar seu espaço está crescendo nesse sentido, e a pesquisa mostra que está andando. Talvez não no passo, principalmente, que as jovens profissionais gostariam, mas eu acho que a gente tem que continuar sendo relevante e fazendo um bom trabalho de liderança onde a gente está. Sendo a gente mesmo, sem mudar. Sem ser aquele lado, aquele modelo, como a Tainá lembrou. Muito bem. Conversa muito boa, inclusive nós tivemos a participação do Ricardo Reis, ele colocou, quem fica perto do sábio, né, se fará sábio, em Provérbios, e aí ele fala que tem um pastor de outras denominações, que é um conselheiro e mentor dele, e que é um homem bem sucedido, mas é isso mesmo, né, a gente ter essas influências, a gente ter sabedoria para gerir tudo isso, para a gente assimilar, né, as nossas experiências, tem muitas profissionais que têm uma família, então como que aquela organização do lar, aquele cuidado também pode ser bem-vindo na empresa, né? Então é muito importante a gente ter essa sabedoria mesmo no local onde nós estamos. Cris, olha, eu acho que nós chegamos, né? Essa conversa muito boa, nós chegamos, né? Vamos ficar por aqui, mas eu gostaria muito que você deixasse os seus contatos para quem quiser te conhecer mais ou acompanhar também um pouco do seu trabalho, da sua jornada. Sim, eu até mandei para a edição de vocês os meus contatos, mas eu tô no Instagram como Cris Quer Coach, né? E tô nas redes sociais, tô no LinkedIn, que é uma plataforma como Cristine Quer, né? Uma plataforma mais profissional também, tem Facebook para um grupo, tem Instagram para outro, tem o WhatsApp, né, que eu divulgo também. Então, assim, mas no Cris Quer Coach, se você for lá no Instagram ou no LinkedIn, tem todos os meus contatos e é um prazer falar com vocês. E vamos embora, gente, vamos tratar de fazer o que Jesus mandou, melhorar esse mundo, dentro do que a gente pode, né? Certo, Cris, obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez. É sempre muito bom receber você aqui no Notícias do Bem. Volte sempre, né? Obrigada pelo convite mais uma vez. Bom dia para vocês.